Bom, é sempre bom, é gratificante quando a gente vê notícias que envolvem a qualidade, que envolvem um reconhecimento da qualidade de algo que a gente tem no Brasil. É muito bom, é gratificante. E saiu um levantamento hoje, a gente pode conferir nos jornais de hoje. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de graduações avaliadas entre as 50 melhores do mundo na sua área. São 22 cursos nessa situação. Alguém vai dizer que pelo tamanho do Brasil, claro que ele tem que ser o país da América Latina com o maior número de graduações, mas ainda assim, o Brasil, mesmo tendo o tamanho que tem, muitas coisas não tem, do ponto de vista da qualidade, um desempenho melhor do que outros países da América Latina. Então, destaque para odontologia, com 4 universidades brasileiras se classificando entre as 50 melhores do mundo. Muito interessante, muito bacana. A mais bem avaliada é a graduação da Universidade de São Paulo, que fica em 13º lugar entre as 50 melhores. Outra área, engenharia de petróleo, que tem 3 colocações, 3 cursos entre as 50 melhores do mundo. O posto mais alto é da Unicamp, com 22º lugar. E aí eles avaliaram vários cursos e saíram com estes que são os destaques, que eu acho que vale a pena a gente falar. Bom, eu chamo atenção para isso porque saíram alguns dados interessantes envolvendo cursos, envolvendo profissões nos últimos dias. E é com base justamente nas profissões e, portanto, nos cursos que a gente vai construir o país. Saiu um dado agora recente, a gente deu aqui, o Brasil atingiu o número de 575 mil médicos. E com este número, a gente tem uma proporção de médicos por 1.000 habitantes que já ultrapassa países como os Estados Unidos, já ultrapassa países como o Japão e caminha para a média dos países da OCDE, o que é muito bom, muito importante. Quando a gente olha também para outros setores, outras áreas, a gente vê o Brasil também com muito destaque. Eu falei das faculdades de odontologia que se destacam no Brasil. O Brasil, no caso da odontologia, é uma coisa única no mundo. Nós temos 20% dos dentistas do planeta Terra, tendo 2,5% dos dentes, quer dizer, da população, do mundo. 2,5% da população mundial, nós temos 20% dos dentistas. São 372 mil dentistas no Brasil. É impressionante, não há um país com tamanha concentração quanto o Brasil. É incrível isso, a gente vê, né? No caso do direito, por exemplo, também é uma coisa incrível. Campeão mundial. O Brasil é campeão mundial em quantidade. Nós temos um advogado para cada 164 pessoas. Nenhum país chega nesse patamar. Nos Estados Unidos é um advogado para cada 253 pessoas. Na Argentina, um para cada 364. Na Índia, um para cada 700. A Índia tem mais advogados. Nós temos 1.300.000 advogados, eles têm 2 milhões, mas a população deles é tão maior que a concentração de advogados na Índia é menor do que no Brasil. O Brasil tem mais da metade dos cursos de direito do planeta Terra. Às vezes a gente fica meio atrapalhado quando ouve essas coisas, né? 20% dos dentistas do mundo tendo 2,5% da população, mais da metade dos cursos de direito do planeta Terra tendo 2,5% da população. E no caso das faculdades, no caso dos médicos, o Brasil está formando 50 mil médicos por ano. Nós estamos indo para 400 escolas e tem mais 450 pedidos de escola aguardando liberação. Nós estamos com 389 escolas de medicina. Os Estados Unidos têm 192 escolas de medicina. A China, que tem 1.300.000 habitantes, tem 440 e poucas escolas de medicina.
pouco mais do que o Brasil. Olhando isso, a pergunta é a seguinte: o Brasil está formando gente com a qualidade necessária para poder prestar um serviço digno e dar para a sociedade um retorno? E aí temos um desafio grande. Em algumas áreas temos um desafio até quantitativo. Por exemplo, engenharia. A estimativa é que nós precisamos formar mais 500 mil engenheiros para nos próximos anos conseguir suprir a necessidade. A área de tecnologia de informação, computação, faltam profissionais. Então, ao contrário do que acontece na medicina, ao contrário do que acontece na odontologia, ao contrário do que acontece no direito, nessas áreas está faltando gente. Está faltando gente. Então, na dúvida onde se formar, saiba que tem uma carência de pessoal nessas áreas que eu falei. Engenharia, tecnologia de informação, computação, aí está faltando profissional. Mas nessas onde a gente tem muito profissional, a gente tem um desafio da qualidade. E o Brasil vive isso em todas as nossas áreas, o desafio da qualidade. A gente consegue suprir muitas vezes a quantidade sem conseguir enfrentar o desafio da qualidade. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil entende que dessas 1.898 escolas, olha só, 1.900, vai, cursos de direito no Brasil, só 11% tem uma qualidade boa. Puxa vida, não te parece pouco? 11% apenas das escolas de direito tem um nível que a Ordem dos Advogados do Brasil considera boa. Bom, aliás. É muito pouco. 11% é muito pouco. Se fosse 80%, 90%. Mas 11% apenas das faculdades são consideradas de boa qualidade. É pouco. Quando a gente vai para as faculdades de medicina, nós tratamos desse assunto aqui outro dia, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo resolveu fazer uma prova anos atrás, a gente fez por algum tempo, acho que parou, com os recém-formados, para ver o que eles apreendiam do conteúdo da faculdade e acertavam. E foi um desastre. Foi um desastre. Dificuldade para entender e reconhecer um caso de diabetes, não conseguiam decifrar uma mamografia. E quando eu falo não conseguiram decifrar uma mamografia, eu estou falando que 88% dos que foram testados. 88%. É muita coisa. O Dr. Raul Kutait, que é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de São Paulo, e o Carlos Deonero, consultor em saúde, eles escreveram um artigo em março a propósito do número de faculdades de medicina no Brasil que estavam preocupados, porque estavam achando que aquilo ali estava crescendo demais. E eles disseram, faltam professores qualificados, não é só na área de medicina, falta ambulatório e faltam hospitais em qualidade, em quantidade para poder fazer frente a essa busca pelo curso de medicina. Então ele entende que é preciso, entendem que é preciso conter a abertura desenfreada de mais escolas médicas para que se mantenha a qualidade. E como a gente fica vendo o governo, e aí é uma complicação, a gente fica vendo o governo querendo estatística, abrir 32 faculdades, abrir 144 faculdades, isso não é franquia. Não é porque tem mais faculdade que é bom. Não necessariamente, porque para cada faculdade que você abre, você tem que ter os professores qualificados. No caso de medicina, tem que ter o hospital. Escola, né? Hospital escola. E isso é muito complicado, dá muito trabalho, é muito caro, é muito difícil. E os números estão brotando. No caso do direito é espantoso, porque a faculdade de direito é uma faculdade relativamente simples. Não tem laboratório, né? Não tem laboratório. Então é uma coisa um pouco mais simples de resolver. Tem lá a lousa, e o professor escreve lá na frente e pronto. É mais fácil, mais barato, daí essa quantidade de cursos. Mas será que nós não estamos bobeando? Será que a gente não tem que dar um freio de arrumação? Os estudiosos da área de ensino, os especialistas da área de ensino, os técnicos da área de ensino,
aqueles que dedicaram a sua vida acham que sim, que é preciso segurar para a gente não se perder, para que o Brasil não fique chocado de ter um número de médicos e o médico não sabe, não entende procedimento, ou dentista, ou o advogado, ou seja lá o que for, que é um grande problema. Então, o desafio da quantidade a gente resolve mais fácil, porque basta colocar dinheiro. O desafio da qualidade é mais complicado, porque um professor demora para se formar. Então, temos um desafio nessa área de educação, estamos olhando para isso, a gente acompanha muito esse tema é muito importante. O Brasil tem o desafio da quantidade, mas não pode bobear na qualidade. E está bobeando, está bobeando. Não só nessas áreas que eu falei, está bobeando no ensino médio, basta ver as notas dos alunos, o grau de conhecimento, a retenção de informação na área de matemática e também em linguagem estão a dever, né? Os brasileiros estão devendo nota para poder passar. Então nós estamos mal, a gente não apreende os conteúdos. E nas faculdades, muita faculdade por ensino à distância. Então a gente está baixando demais a régua no Brasil. E quando a gente baixa demais a régua no Brasil na área de educação, a gente vai pagar o preço de uma sociedade menos treinada, menos produtiva, menos criativa e, portanto, que uma renda média menor. E isso a gente não deveria admitir de jeito nenhum. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.